Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Masterclass. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre gestão e uma dúvida que é quase que pertinente aí para 90% das pessoas que eu oriento, 90% das pessoas que vieram falar comigo, que estão naquele período de começar o próprio escritório, terminando a faculdade, ou ali acabou de obter a sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e me pergunta: Felipe, afinal, eu compro sala, eu alugo, faço home office, uso a sala da OAB, o que você tem para me dar de conselho? Pessoal, essa daí é uma pergunta muito importante, porque isso vai muito de encontro à visão que você quer ter do teu escritório, né? A primeira coisa que a gente precisa definir, né, quando a gente está montando um negócio, e isso vai muito além até mesmo da advocacia, é se a gente precisa, se a gente quer oferecer um espaço físico para o cliente, se a gente precisa de um espaço físico, às vezes é necessário fazer uma reunião onde muitas vezes a gente não vai conseguir reunir várias pessoas dentro de um ambiente muito pequeno. Então é necessário a gente ter uma sala grande, ou então às vezes é necessário até mesmo fazer uma videoconferência para facilitar aquela reunião das pessoas. Então é muito importante que você defina e você tenha uma ideia de como o seu trabalho vai fluir, de como você vai operar o teu serviço jurídico para aquele cliente. E também tentar entender e perceber qual é a característica do cliente que você vai atender. E também, né, de ponto principal, é se você se adapta a esse atendimento. Mais importante, talvez, que o próprio cliente se adaptar à forma como você vai atender, é que você esteja adaptado à forma de prestação de serviço que você de fato vai fazer. Isso porque eu já vi muita gente que, no intuito de economizar com aluguel de sala, com aquisição de sala e escritório, decidiu fazer home office. E aí essa pessoa, ela não tem um hábito ali do home office, ela acaba protelando muito o trabalho, acaba não utilizando as dicas que a gente sempre passa para que, se você tiver que fazer o home office, para que faça o home office de uma forma mais produtiva. Então, primeiro você precisa entender todos esses pontos, né, para verificar se existe ali de fato a possibilidade de você atuar oferecendo o melhor do teu serviço para o teu cliente. E aí, pessoal, existe também uma coisa muito importante que você tem que analisar, é se existe de fato a necessidade e se você terá possibilidade de, por exemplo, alugar uma sala, comprar uma sala, mobiliar uma sala, montar um escritório físico. A gente tem que pensar e perceber que no início da advocacia, a gente não tem uma quantidade ali razoável de clientes. Às vezes, você se comprometer com um escritório, com aluguel, com IPTU, com condomínio, com luz, água, internet, é você já começar no negativo o teu saldo financeiro do escritório. Isso tem a ver com gestão, não tem mais tanto a ver com a questão que vai inerente à gestão também, mas tem mais a ver com a questão do controle financeiro do próprio escritório. Imagina, você começa um negócio hoje que você já começa com uma dívida. Então você já começa tendo que faturar, correr atrás de cliente. Isso, por um lado, é bom, que vai te forçar ali a captar mais recurso financeiro, né? Ter uma quantidade de cliente maior. Entretanto, você pode trabalhar ali no desespero. Quem é autônomo sabe que muitas vezes a gente não consegue ter aquela perspectiva financeira naquele mês que a gente pensava que teria. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as contas futuras que a gente acaba adquirindo para o nosso negócio. O que eu aconselho, pessoal, é que se você está no começo da advocacia, se você não tem cliente, se você não vislumbra cliente, eu aconselho que você não tenha o compromisso de alugar um espaço físico, que você não tenha todas essas despesas, né, inerentes a um escritório, né, naquele momento. Você consegue sim começar a advogar e captar os seus primeiros clientes sem precisar necessariamente ter um espaço físico. Coloque isso em mente. Você pode estar utilizando escritórios de coworking, são escritórios que prestam serviço de aluguel de salas por hora. A própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela oferece escritórios compartilhados para você poder atender o teu cliente. Eu mesmo com a sede do escritório, mesmo abrindo uma filial em São Paulo, eu já utilizei muitas vezes
a sala compartilhada da OAB, o escritório compartilhado deles. Às vezes estava ali numa cidade que era próxima à residência do cliente. Eu falei, cliente, você não precisa se deslocar até o escritório, eu posso ir até você e te atender num lugar com o mínimo de conforto possível, onde você vai poder tomar uma água, um café, e a gente vai poder conversar, vai ter um computador ali para a gente fazer eventual pesquisa que seja necessária. Então, gente, eu não aconselho, principalmente no começo, você começar a fazer despesa. Você tem que pensar que com uma sala vem aquisição de móveis, vem conta de luz, conta de internet, conta de telefone. Conta de telefone no home office você também vai ter, né? Mas se você vai atender o cliente na tua sala, aqui no Rio de Janeiro, que é da onde eu gravo esse material, faz um calor tremendo, principalmente no verão. Então você tem que ter um ar-condicionado, então você tem que ter uma base mínima para oferecer conforto para o teu cliente. Eu acredito que se você não pode oferecer um mínimo de conforto para o teu cliente para você atender ele, é mais fácil você encaminhar ele para um atendimento telepresencial, para uma videoconferência, um atendimento via WhatsApp. Né? É muito importante que o cliente, ao se deslocar, né, para adquirir os seus serviços jurídicos, que ele tenha um mínimo de conforto. Eu costumo falar que a pessoa, quando procura advogado, na maioria das vezes, não é porque está tudo bem com ela, é igual procurar médico às vezes. Né? Então as pessoas sempre procuram um advogado com um pouco assim, de receio, com um pouco... geralmente não quer procurar aquele serviço do profissional. Então eu aconselho muito que quando o cliente procurar você, que você tenha o máximo de conforto possível. Ah, Felipe, então quer dizer que eu obrigatoriamente, se eu for oferecer ao cliente, eu não posso oferecer numa salinha, algo ali mais humilde, mais tranquilo? Não é isso que eu estou falando. Existe uma necessidade de você enxergar quem é o público que você quer atender, qual o tipo de cliente que você quer atender. Eu costumo falar muito isso. Se você quer atender um público alta renda, não adianta você chegar e oferecer um cafezinho num copo plástico para ele. Você tem que oferecer um padrão pela qual esse cliente está acostumado. E aqui não é preconceito, não é pré-julgamento de nada. É a realidade dos fatos. Por exemplo, aqui, quem conhece aqui a cidade do Rio de Janeiro, conhece que nós temos um shopping aqui na região da Barra da Tijuca que é focado para o atendimento do público de alta renda. Por exemplo, o Village Mall, do lado do Barra Shopping. Então, tudo ali parte de um pressuposto de um custo mais caro. Né? Você vê que o atendimento ali, às vezes, é um pouco mais seleto, você tem ali uma abordagem diferente de um local mais popular. E eu não estou falando que é errado ou que é certo, mas você tem que identificar seu público. Se você quer atender um público ali de baixa renda, né? Você quer ganhar na demanda, você sabe que o teu público, a área do direito que você está atuando, são pessoas com condição financeira menor, o ideal é que você atenda elas de uma forma que ela se sinta confortável. Eu já ouvi diversas vezes relato de pessoas que não entravam no restaurante porque parecia muito elegante, muito chique. Então não adianta você criar dificuldades para prestar o serviço para aquele teu cliente. Então, pessoal, quando a gente volta àquela indagação originária, preciso alugar, posso fazer home office? A minha orientação se você não captou os seus primeiros clientes, procura um coworking, procura aí talvez um colega que já esteja advogando e tenha uma estrutura física para você atender junto com ele, ver ali se você consegue alugar um horário para atendimento. Eu mesmo fiz isso, né? Eu comecei a reservar horários de atendimento no escritório de alguns amigos para poder atender meus clientes. A partir do momento que eu fechei meus primeiros contratos, eu vi que eu ia ter uma renda, né, a um médio prazo, eu senti que eu estava pronto, financeiramente sadio, para poder adquirir o aluguel próprio do meu local, do meu estabelecimento ali, do meu escritório. Então foi quando a gente montou até a nossa primeira sede. E com isso vem investimento que tem que ser feito. Então, pessoal, quando a gente pensa em relação a alugar, a atender no escritório compartilhado, o que a gente tem que trazer, independente do sonho que a gente tenha naquele momento? Imagino que todo mundo que queira ser advogado quer ter o seu próprio local, quer ter um local bonito, um local confortável, um local que se sinta bem trabalhando. Isso é inerente, né? Eu acho que todo mundo pensa dessa forma, eu penso dessa forma. Mas é muito importante que a gente não dê um passo maior do que aquilo que a gente possa chegar. Então é muito importante que a gente, para a própria saúde financeira do negócio e até para evitar a frustração, que a gente faça tudo da forma como que a gente vai poder suportar.
Eu conheço advogados renomados, que estão muito bem na advocacia, que trabalham somente com regime de home office. Né? Ter um escritório não é sinônimo de sucesso nem objetivo para você ter um negócio saudável, um negócio que vai te levar adiante, vai trazer sucesso para sua advocacia. Você apenas tem que entender o nicho da tua clientela, o que eles precisam. Muitas vezes eu deixei de fechar contrato porque o escritório estava fechado. Né? A pandemia do coronavírus estava aí e a gente aprendeu que o atendimento home office ele é prudente, pertinente e economiza muita burocracia ali em termos de deslocamento para o próprio cliente. Entretanto, tem gente que ainda não se adaptou nesse regime telepresencial. Então a gente precisa manter a estrutura física para ter a nossa equipe, para conversar, fica um pouco mais dinâmica a conversa com os membros da nossa equipe que atende o nosso escritório. Então tudo isso você tem que ter em mente. O público-alvo que você quer atender, os clientes que você já tem, se você vai ter saúde financeira para suportar os custos disso. Lembrando, ter um escritório físico não é sinônimo de sucesso. Não significa que você atingiu um sucesso. Entretanto, você tem que perceber se todos os seus clientes são remotos, se eles não se preocupam em ter esse atendimento remoto, se eles estão adaptados a esse tipo de prestação de serviço, não vejo necessidade de você ter um escritório físico, a não ser que isso demande que você seja mais produtivo no espaço físico, né? No espaço físico específico para o trabalho. Existem outras dicas também que eu vou compartilhar com vocês ao longo do nosso curso, da nossa Masterclass, que vai em decorrência de como que eu tenho um ambiente de home office mais estruturado, que a gente possa trazer um pouco mais de produtividade para o meu dia a dia. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Evitem fazer despesa, ter compromisso financeiro no início da carreira de vocês. A não ser que vocês tenham ali condição financeira, tenham reservado um valor específico que vocês consigam investir no negócio. Aí é uma outra situação, né? Recomendo, inclusive, que a gente vai falar isso também ao longo das nossas aulas. Eu recomendo que você tenha uma separação do teu financeiro para o financeiro do escritório, e esse financeiro do escritório ele tem que ter pelo menos ali um caixa para se manter durante uma quantidade de meses. A gente trabalha muitas vezes com um fluxo de caixa que é quase que aleatório. Mês entra isso, mês entra aquilo. Então a gente tem que estar prontos para momentos de crise, para momentos de vacas magras. Então evitem fazer despesas, principalmente desnecessárias, inclusive no começo da advocacia de vocês. Pessoal, continue acompanhando o nosso material. Eu tenho uma satisfação de compartilhar todas essas expertises, essas experiências, as experiências que eu tive ao longo da minha carreira.